Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Três coisas que nós encontramos, três palavras que são de um significado muito relevante para nós. O caminho, que todos nós precisamos estar nele. Caminho que todos nós temos que trilhar durante toda a nossa jornada. A verdade, que alguns dizem que é relativa, que segundo a ciência, de alguns ramos da ciência diz que a verdade de um não é a verdade de outro. Mas nós sabemos que a nossa verdade é uma só. Nós sabemos que Ele é a nossa verdade. Não é a minha verdade, a sua verdade, mas Ele é a verdade da igreja. E a igreja é composta de uma população numerosa de pessoas em toda a face da terra, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as línguas, de todos os recantos desse universo. E todos dizem em uníssimo coro: Ele é a verdade. Muito bem, meus amados, a nossa vida, ela é bela, ela tem uma história muito grande, e nós temos um legado muito grande, mas tudo tem um início. Todas as coisas tiveram um início, e todas precisam ter um início. Ao nascermos, nós não estávamos num caminho, mas ao surgirmos deste mundo, nós começamos a aprender, através do desenvolvimento intelectual das nossas vidas, as faculdades mentais, através do nosso desenvolvimento mental, e quando eles já estão funcionando, já estão aptos a raciocinarem, a saberem o bem e o mal, nós temos a opção, nós temos que andar num caminho. Não andamos desde que nascemos, como temos aqui o exemplo do Benjamim, porque ele é muito pequeno ainda, ele não tem condições de seguir um caminho sozinho. Mas aonde ele está? Ele está seguindo o caminho que os pais seguem. Veja como é bom pertencer a Jesus, porque ao nascermos de um cristão, nós vamos seguir o caminho que ele está seguindo, até que a nossa mente amadureça, nossas faculdades mentais elas amadureçam, elas estejam aptas de fazer escolhas. Mas no momento que nós já estamos prontos a fazermos as nossas escolhas, nós vamos ter que escolher um caminho. E quando não conhecemos Jesus, repito, não nascemos num lar cristão, veja como é bom ser crente, já nascemos num lar cristão. O caso do Marcos, o caso da Priscila, o caso da Miriam, o caso do Benjamim. Mas muitos não nasceram. Eu não nasci num lar cristão. Mas chegou o tempo que eu tive que escolher o caminho que eu deveria seguir. E como não havia outro, não conhecia outro, eu conhecia só um caminho, o caminho que a humanidade crescia, como diz assim, criamos os filhos para o mundo. Eu estava sendo criado para o mundo, para seguir o caminho do mundo. Veja bem a expressão, estamos criando os filhos não para nós, mas para o mundo. Que expressão, né? E às vezes os crentes dizem, é verdade, estamos criando para o mundo. Eu nunca aceitei esse ensinamento, eu nunca aceitei essa verdade, entre aspas, que estava criando meus filhos para o mundo, que um dia eles voariam. Quer dizer, um dia eles procurariam seu próprio caminho, seu próprio destino, e eu não precisaria me preocupar. Mas a verdade é que muitos de nós aqui não tínhamos conhecimento de um outro caminho a não ser o caminho que os nossos pais nos ensinaram, que era o caminho do mundo.
E veja como isto é importante, como é importante assimilarmos, entendermos esta verdade. Eu andei algum tempo nesse outro caminho, e por não conhecer a Jesus, nós já estamos contaminados para irmos para este caminho que do mundo, já estamos corrompidos pelo pecado. Como disse o salmista, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe, em pecado eu nasci. E foi assim que aconteceu comigo, assim que aconteceu com as pessoas, assim como aconteceu com todos nós que estamos aqui. Eu não tinha outra opção. Era o caminho que meus pais me ensinaram, é o caminho que os cuidadores ensinam, é o caminho que os genitores ensinam, é o caminho que a escola, os professores ensinam. É o caminho da vida, é o caminho do mundo. Não existe uma outra opção. E por esse caminho estar corrompido, porque os que andam lá, eles estão corrompidos pelo pecado. Veja no livro de Gênesis, quando o pecado entrou e corrompeu o homem, ele saiu do caminho de Deus. Ele saiu do caminho que deveria seguir e seguiu seu próprio caminho. Por exemplo, Caim, andando nesse caminho mau, ruim do pecado, ele assassinou seu próprio irmão. E o que acontece nessa vida, muitos que não estão nesse caminho, estão contaminados pela maldade que existe lá. A maldade da corrupção humana que existe nessas pessoas que trilham esse caminho. Estão corrompidos por andarem nesse caminho, já de nascença, e porque o caminho é corrompido. É uma multidão que caminha de passos largos, no vale da sombra da morte. É uma multidão que caminha no sofrimento. É uma multidão que caminha sem esperança. Eu me lembro que um dia estava chovendo, era um menino ainda, e disseram, olha, o mundo vai acabar. Eu pensei, mas como vai acabar esse mundo? O que vai ser de mim? Não havia um outro ensinamento a não ser isso aí, o mundo vai acabar, mas o que vai acontecer depois? Aonde nós vamos estar quando acabar o mundo? O que vai acontecer comigo? E um dia eu me converti. E quando eu me converti a Jesus, eu descobri que há um caminho verdadeiro. Que os homens, por causa do pecado, os indivíduos, por causa do pecado, quando eu falo indivíduo, falo homem e mulher, se desviaram desse caminho. E seguiram o caminho da maldição, e seguiram o caminho que eles mesmos buscaram para si, o caminho do pecado. E eu descobri que Jesus era a minha verdade, era a minha vida e era o meu caminho. E eu o aceitei. E a partir daquele momento, que dia glorioso, uma tarde de domingo, eu não me lembro a data. A partir daquele momento, eu comecei a andar neste caminho. Eu aceitei este caminho. Este caminho não é imposto. Jesus não é imposto. Mas Jesus é oferecido. E eu aceitei. Eu disse, eu quero andar nesse caminho. Aí surgiu a minha conversão. Porque também andar nesse caminho sem uma conversão não vai resolver nada. Porque não vamos permanecer nele. Esse caminho é reto, esse caminho é verdadeiro. Eu quero que você leia comigo aqui então, sobre este caminho largo e espaçoso que conduz à perdição, que eu já falei para vocês, que eu andava nele, muitos de nós andávamos, e era um caminho de sofrimento, era um caminho de dor, era um caminho de desesperança. E quando não há mais esperança, às vezes é tão aguda a desesperança que a pessoa tira a própria vida, porque não está no caminho verdadeiro, não sabe, não tem esperança de uma libertação do mal que está sofrendo, que está passando. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Jesus disse, entrem pela porta estreita,
Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Quando eu me converti, eram muito poucos cristãos. A maioria não servia a Deus. São poucos, há países que são muito poucos os cristãos. E alguns que existem até são obrigados a renegar a fé. Há países que ainda não receberam a palavra de Deus. Em São Paulo está sendo realizado o simpósio de missões, onde são treinados missionários para ir a estes povos que não conhecem a palavra de Deus ainda, para ouvir falar do caminho, para ouvir falar desta vereda que eles devem seguir e andar nela. O caminho largo, que é o caminho do mundo, representa a vida vivida sem Deus. Esta vida que eu disse quando nascemos e quando experimentamos um caminho, e este caminho é o caminho que nossos pais nos apresentaram, porque não conheciam Jesus ainda, que não foi o meu caso, que já conhecia, apresentei o caminho para os meus filhos, eu e a Marilene apresentamos. É o caminho de perdição, é o caminho de muita perversidade. O mundo jaz no maligno. Eu sei que vocês sabem, todos nós sabemos, porque vivemos este mundo, mesmo que não sejamos dele, como este mundo está infestado de iniquidade, de maldades. Quando a verdade se torna mentira e a mentira se torna verdade, quando o certo se torna errado e o errado se torna certo. As coisas são invertidas de uma tal forma, de uma tal maneira, que eu acredito que por se multiplicar a iniquidade, como Jesus falou, o amor de muitos está esfriando. Isso é sinal de que Jesus está para voltar. Jesus voltará em breve, porque isso está acontecendo. O amor de muitas pessoas está esfriando, por quê? Não porque eles não saibam que Jesus é poderoso, porque a atração deste caminho é muito forte. A atração para a imoralidade, para a corrupção, para gerar dopamina, o cérebro se acostumar e ficar viciado e pedir mais coisas deste mundo, quanto as pessoas quanto mais caminham, andam nessas veredas tortuosas, neste caminho mau, caminho largo, mais vontades elas têm de pecar, elas querem pecar mais. Se são maus, querem ser mais maus ainda. Se tem vontade de matar, querem matar mais ainda. Se tem vontade de fazer coisas perversas e pervertidas, mais vontade elas sentem, porque isso gera um prazer muito grande no coração, na alma dessas pessoas, que está corrompida pelo pecado. Essa é a porta larga, que disse Jesus, aliás, o caminho largo. Muitos entrarão, muitos andarão nela. Porque o caminho largo é fácil de andar. É um caminho de permissividade, é um caminho que nós não temos aquela lei, aquela palavra para temermos e para dizer, ai, não quero, eu não vou tocar, eu não vou fazer. Nós não temos alguém com uma palavra de autoridade para nos guiar e nos tirar desses caminhos tortuosos, desse caminho mau. Pelo contrário, somos incentivados cada vez mais a praticar isso aí, porque isso gera prazer. Traz muita dopamina, e se o prazer hoje está na moda, como sempre esteve no mundo do pecado, as pessoas querem mais sentir prazer para dizerem, agora eu sou feliz, agora encontrei felicidade, agora encontrei minha liberdade, agora eu posso ir e vir. Mas são expressões vazias, são mentiras, são verdades, aliás, disfarçadas, ou são frases mentirosas disfarçadas de verdade. Porque nós sabemos que lá no fundo as pessoas estão sofrendo. Lá no âmago das suas vidas, lá dentro das suas vidas, há um desespero muito grande. Alguém dizendo, eu queria encontrar algo melhor, mas não tem. Eu não consigo. Eu atendi essa semana uma senhora, numa cidade aqui do interior, que a comadre dela não eram evangélicas ou cristãs, e tem a questão da comadre. A minha comadre está muito mal. Ela foi humilhada pelo esposo, ela foi agredida verbalmente, psicologicamente.
Eu digo, vou falar com ela. Eu chamei numa videochamada, ela disse, olha, eu estou arrasada. Eu não tenho mais vontade de viver. Fui humilhada, muito humilhada. E eu quero me matar. Não quero viver mais. Eu falei para ele, olha para meus olhos. Uma videochamada. A senhora tem muito valor. A senhora é muito preciosa. A senhora já se olhou no espelho e já disse, como eu sou importante, como minha vida é importante para mim, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos. Eu convido a senhora a fazer essa reflexão, que é muito bom viver. Tem gente que está num estado triste, de enfermidade, de câncer, lutando para viver. E a senhora que está aí com 41 anos, quer tirar a sua própria vida. Não faça isso, se ame, ame-se, invista na sua vida, se cuide, tenha autocuidado da sua vida, tenha autocuidado de si própria. E enfrente este mal. A senhora precisa se levantar e dizer, eu posso, eu vou vencer, eu não vou ser mais humilhada, mas eu vou me valorizar, vou cuidar da minha aparência, vou cuidar da minha vida. E ela estava na videochamada fumando, né? Eu disse, a senhora, com todo respeito à senhora que fuma, não estou lhe criticando. Eu disse, mas a primeira coisa que a senhora vai dizer, eu não vou fumar mais, porque cigarro vai me matar ainda, vai tirar muitos anos de vida de mim, vai me tirar muitos anos de vida, e eu quero viver bastante. Aí eu a atendi. No outro dia, a minha sobrinha me ligou e disse, tio, fulana está tão bem, muito obrigado, está tão bem, que ela voltou até a trabalhar. É uma outra mulher, só numa videochamada de 30 minutos. Então, meus amados, veja como as pessoas estão sofrendo neste mundo. E isso me faz, como profissional desta área, para ajudar as pessoas a se levantarem, a se erguerem e seguirem uma nova direção, seguirem um novo caminho, me traz muito ânimo e vontade de continuar trabalhando para ajudar essas pessoas, porque como é triste estar sofrendo dores físicas, mas o mais triste ainda, quando se tem uma dor moral, quando se tem uma dor psicológica, quando se tem uma dor emocional, que não adianta tomar remédio porque ela não vai embora. Este é o caminho largo, é o caminho do sofrimento. Eu já andei lá, você já andou, mas quem sabe você ainda anda nesse caminho? Que perigoso. Tem muita gente, é verdade, né? E aparentemente, ele é o verdadeiro, porque tem muita gente. Diz que a voz do povo é a voz de Deus, mas a voz do mundo não é a voz de Deus. A voz do povo cristão, do povo temente, do povo que aceitou Jesus, do povo que é sua igreja, do povo que vai morar no céu, é a própria voz de Deus, porque eles ouvem a voz do bom pastor, e de maneira nenhuma seguirão o estranho, mas seguirão a Jesus, andarão com ele em todas as horas, em todos os momentos, porque Jesus é verdadeiro para eles, Jesus é verdade para nós, é o nosso caminho verdadeiro. É o caminho fácil, popular, que todo mundo quer estar nele, tudo é permitido, mas afasta de Deus, e a perda é muito grande, levando até a desvalorização da vida, até a morte, a perda da vida. Livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36, está escrito: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus falando, que adianta vocês participarem de todas as maravilhas do mundo, todas essas coisas enganosas do mundo, esses prazeres passageiros, gerado por uma dopamina que o corpo corruptível exige, mas tudo passa, e depois vem a frustração e a dor, que resolve vocês ganharem o mundo inteiro, o mundo, disse ele, né? E perderem a sua alma. Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Jesus estava inquirindo aquelas pessoas. Não adianta só seguir nominalmente e acreditar historicamente no caminho, mas é preciso que se acredite de verdade, com crenças fundamentais, e é preciso também que siga-se este caminho verdadeiramente, integralmente,
que se sinta feliz, se sinta andando por este caminho. Isso é necessário, dizia Jesus. O caminho, agora, esse é o caminho largo. Agora há um outro caminho, que foi o caminho que eu aceitei. O caminho apertado. Amém? Que nem todos querem andar nele. E não é um caminho largo, mas é um caminho apertado. E nesse caminho apertado nós somos vistos. O caminho largo é mais fácil de esconder. Não tem como nós nos escondermos. Não tem como nós mentirmos. Não tem como nós querermos andar escondido. Porque tem luz neste caminho. Este caminho é visível aos olhos de todos. Todos nos veem. Mas é o verdadeiro caminho. A luz que há nele irradia. Não somente a nossos olhos e mente. Mas irradia o mais profundo da nossa vida, que é o nosso coração, que é a nossa alma, que são as nossas emoções. Podemos nos sentir andando nele. Eu me pertenço andando neste caminho. E sei que esse caminho me pertence também. E esse caminho é Jesus. Não o Jesus histórico, que a minha querida mãe me ensinava antes de eu conhecer o verdadeiro Jesus. Mas o Jesus apalpável, o Jesus testemunhável, o Jesus provável. E eu provei dele. Eu provei do seu amor, do seu perdão, da sua graça regeneradora. Eu provei da transformação que ele, Jesus, causou na minha vida, pelo poder do Espírito Santo, que ele disse: eu enviarei o Consolador que ficará convosco e vos ajudará em todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. O texto que nós lemos diz que esse caminho, ele é estreito, e são poucos os que andam nele. São poucos, mas eu me considero bem-aventurado de andar neste caminho. Não é um caminho só para se experimentar, só para se tirar algum proveito dele. Não é viver só o hoje, o amanhã, uma semana, mas para viver toda a nossa vida nele. Este foi meu propósito quando entrei neste caminho. Vou viver toda a minha vida nesse caminho. Eu nem sabia que iria durar tantas décadas. E eu posso hoje olhar para trás e dizer: meu Deus, que seria de minha vida se eu não andasse com Jesus? Se eu não andasse na verdade? Se eu não tivesse vida? Se eu não andasse nesse caminho? Será que eu conheceria a minha esposa? Será que nós teríamos os nossos filhos que nós temos? Será que teríamos os nossos netos que nós temos? Os genros e nora que nós temos? Será que nós teríamos passado por tantos lugares lindos e maravilhosos que passamos e conhecemos? Será que nós seríamos pastores de tantas igrejas? Ou será que eu seria pastor? Com certeza não. Jesus mudou toda a minha vida. Aliás, ele não mudou. Ele já tinha um plano quando eu nasci. Só que este plano depois deveria passar por minha aprovação, por minha assinatura, por minha rubrica. Deveria passar. Eu teria que rubricar dizendo: eu quero viver no caminho que o meu pai preparou para mim antes de eu nascer. Mas há muitas pessoas que, quando é apresentado o caminho verdadeiro, apresentado a Jesus, elas dão 1001 desculpas. Eu não preciso, vou deixar para depois, não estou preparado ainda. No momento que me apresentar este caminho, eu disse: eu estou despreparado de tudo, mas mesmo assim eu quero aceitá-lo, eu quero receber, eu quero viver neste caminho e quero aceitar o dono deste caminho, que é Jesus. Eu não conhecia nenhuma letra das Escrituras Sagradas. Eu não sabia de nenhum princípio bíblico, porque seguia o mundo. São diretrizes, são costumes, são os ensinamentos completamente diferentes, mas eu corri atrás. Assim como o menino que quer passar, a menina do vestibular, eles correm atrás de cursinho para poderem passar. Assim como o pai que quer a mãe, o pai que quer um filho, eles correm atrás da restauração ou das condições
físicas, psicológicas, para ter o seu filhinho. Quando as pessoas querem sair da pobreza, elas dizem: não vou continuar a vida inteira dependendo dos outros, eu vou ganhar meu pão com meu próprio dinheiro. E ela vai, anda, porque ela está no caminho, ela sabe o caminho. Só que ela vai se virar, ela vai agir, ela vai fazer os enfrentamentos que antes não tinha feito, mas vai fazer o enfrentamento, e ela vai deixar de ser a pessoa que era antes, e vai ser aquela pessoa que Deus preparou que ela fosse, que Deus já tinha preparado, antes mesmo dela nascer, para ser uma bênção muito grande. Eu estou na igreja, mas nem sei se você é um pregador. É preciso que nós saibamos que Deus nos chamou também para trabalhar no seu corpo, para trabalhar na sua obra. Quando eu me converti, a primeira coisa que aconteceu, eu quero trabalhar para Jesus. Eu não sabia nada também, eu comecei a aprender, até escrevi uma oração que nem sabia orar. Eu escrevi copiando a oração de um e de outro e escrevendo. E hoje até me tornei, pelas misericórdias de Deus, um humilde, mas um simples, mas um escritor, falando de Jesus, falando da profissão focada em Jesus, focada na palavra de Deus. Mas é preciso que haja esse enfrentamento. Não é para ficar parado no caminho, não é para desistir, não é para experimentar, mas é para viver o caminho. É uma decisão. O casamento não é para experimentar, mas é uma decisão. O meu está há 50 anos, não foi um experimento só. Não pense que eu não tive lutas, muitas e muitas, mas nunca pensei em desistir do meu casamento. Família, criar família, não pense que não tivemos lutas, mas nunca pensei em desistir dos meus filhos. Não pense que não tive luta em dirigir igreja, ser pastor, muitas e muitas lutas, mas nunca pensei em desistir do meu ministério pastoral. Nunca pensei em desistir das igrejas que eu pastoreava. Glória a Deus. Então, Jesus, este caminho, ao conhecer Jesus, e o aceitar como nosso único, olha, não somente conhecer, mas o aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador pessoal, o indivíduo ou nós começamos uma nova jornada de vida. Que coisa maravilhosa, irmãos. A minha jornada de vida com Jesus. A gente vai dizer muitos fracassos, muitas derrotas. Que nada, irmãos, só vitória. Lutas vieram, mas não estava sozinho. Jesus sempre me ajeitou. E hoje diz a Bíblia: como é feliz, Salmos no capítulo 1, verso 1 a 3. Como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, isto é, naquele caminho ruim, né? Lá, porque há muitas pessoas andando lá, conselhos ruins, conselhos maus. Diga-me com quem anda, eu te direi quem és. Andar nesse caminho é viver com eles, é ter amizade neste caminho. Não é trabalhar com eles, nem estudar com eles, mas é morar com eles, viver com eles no coração e nas emoções, lá dentro da alma. Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, o que ele é? Feliz. Não imita a conduta dos pecadores. Temos que imitar o mundo. Nós devemos ser o exemplo do mundo, o mundo copiar de nós, e não nós copiarmos dele. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que prazer teremos de nos assentar na roda daqueles que estão no mundo, criticando de Jesus. Tem uma abordagem que muitas pessoas seguem, que é a psicanálise, mas eu não sigo, porque o pai da psicanálise, ele era um ateu. Como que eu vou me assentar ensinando para as pessoas como sair dos seus sofrimentos através de um ateu que ensinou essa teoria para ajudar as pessoas? Tem outras, eu vou seguir outras. Por que eu vou andar no caminho errado? Eu vou andar no caminho, tem outro, e o outro é Jesus. São dois caminhos, o mundo e Jesus. O caminho largo, espaçoso, que leva para a perdição, e o apertado, o estreito, que leva para a vida eterna. E nós optamos, nós escolhemos o estreito, andamos nele e somos felizes, porque isso criou em nossas mentes uma crença agora. E essa crença não é filosófica, não é científica, mas essa crença, ela é espiritual, ela é verdadeira, é divina.
Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Rei, Jesus é a nossa verdade, Jesus é a nossa vida. Seguimos os seus ensinamentos, não adianta só conhecê-lo e saber que Ele é bom, mas seguimos, Ele é o nosso Pai, é o nosso amado Jesus, Ele é o Filho de Deus como nosso irmão, mas Ele é o nosso sacerdote, sumo sacerdote, e nós o seguimos. E ali diz que tudo quanto eles fizerem prosperará. Esta é a promessa de Deus. Você está no caminho, você está prosperando no caminho. Não atribua isso às suas qualidades, porque tem muita gente profissional e muito bom que anda fechando empresas por aí. Acredite que isso é uma prosperidade de Deus na sua vida. Acredite e glorifique a Deus e seja fiel a Ele. Seja um dizimista fiel a Ele. Seja um ofertante fiel a Ele. Não fique 2 anos dando só R$10 ou R$20. Aumenta, coloca os juros que o dinheiro está perdendo, reponha para entregar ao Senhor as suas ofertas. Eu faço assim, irmãos, e quando não faço eu me cobro. Mas está a mesma coisa de antes? Não está ganhando mais agora? É preciso que cresçamos também espiritualmente, em entendimento nas coisas de Deus e que sejamos agradecidos ao Senhor, mesmo que seja tudo isso oferta, mesmo que seja voluntário, mas esse voluntariado nosso deve ser grandioso, porque grandioso é aquele que conduz as nossas vidas, que é o nosso Deus. Efésios, capítulo 4, verso 22 a 24, diz assim: que quanto à conduta passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas suas concupiscências enganosas, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Para concluir, para andar verdadeiramente neste caminho, mas verdadeiramente, sermos cristãos verdadeiros, será necessário uma coisa, preste atenção. Se você aprendeu isso hoje, estou feliz. Para andar nesse caminho que é Jesus, precisa ser um verdadeiro cristão. Amém? Fechou? Você está sendo um verdadeiro cristão? Não é só pela metade, um verdadeiro cristão, corpo, alma e espírito. Certo? Essa é a minha abordagem psicológica. Cuidar do corpo, da alma e do espírito. Corpo, os médicos cuidam. Alma, o pastor cuida, Deus cuida. A alma, aliás, o espírito, Deus cuida. E a alma, eu disse, quero cuidar, Senhor, como psicólogo, que são as emoções das pessoas. Deus quer que andemos bem assim. Deus quer que esse andar seja harmônico, esse andar bem seja harmônico, não só em 2 partes, mas nas 3 partes. É tripartite, corpo, alma e espírito. É necessário para andar nesse caminho. Aí que eu quero falar para vocês. É muito importante. Para andar no caminho verdadeiro, é preciso que haja uma verdadeira mudança de mente. E essa verdadeira mudança de mente, de mentalidade, de crença, sair desse mundo, sair do pecado, como os judeus saíram do Egito, e vir para a presença de Deus no deserto. Era necessário que eles mudassem de mente, sair daquele regime que eles estavam vivendo lá no Egito e vir para um regime teocrático, que Deus reinava no meio deles. É preciso que eles mudassem a mente, senão eles incomodariam e seriam incomodados e sofreriam. E estar na igreja sem uma mudança de mente é só sofrimento. Quando não mudamos de mente, significa que nós não nos convertemos. Converter significa converter à esquerda. Meia volta, vou ver. É preciso que a pessoa saia do lugar. Aqueles pensamentos saiam daqueles lugares onde estavam, que haja uma mudança, que haja uma nova crença. E para que haja essa nova mudança, somente eu preciso tomar uma decisão.
Ah, mas Deus vai mudar minha mente. Deus muda pela renovação do Espírito Santo se eu quiser. Se eu desejar isso aí. Se eu começar a buscar. Aí é que está o sucesso, pastor Marcos. Eu estou vendo esse é o sucesso que você está tendo. Seguir a direção do Espírito Santo. Mas como seguir a direção do Espírito Santo se não há mudança de mente? O Espírito Santo nos renova para as coisas de Deus, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que nós estamos sentindo. E quando nós sentimos essa renovação, que nós buscamos, que nós queremos, que nós decretamos, através de nosso enfrentamento a cada dia, desse homem corruptivo que ainda mora em nós, mas que já não é mais nosso. E que nós não queremos mais, que controla as nossas emoções, muitas vezes, se nós não agirmos, não enfrentarmos, que controla nossos temperamentos. A pessoa que diz assim: ah, mas eu sou muito agressivo, porque eu sou colérico. Eu sou colérico. Mas esse pensamento colérico pode ser disciplinado, ele pode ser enfrentado. Nós podemos ter o controle sobre ele, e o controle vem do Espírito Santo, quando nos submetemos a Deus e nos humilhamos na presença dele. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Olha, experimentar e comprovar, degustar e comprovar é bom, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso que nós queremos como pastores, experimentar no nosso ministério. É isso que nós queremos em ver você, em falar para vocês, que vocês experimentem isso, que vocês mesmos possam dizer: é bom, é maravilhoso servir a Deus. Estou aqui não por força nem por violência, mas é bom, é maravilhoso servir a Deus. Veja o que Deus tem falado comigo. Disse que o nosso irmão, que é o pai da esposa do baterista, se eu soubesse, já teria me ligado à igreja há muito tempo. Como isso é bom. Ele falou há uma semana atrás: como isso é bom. E é bom para sempre, não é só agora, é sempre. Eis-me aqui testemunhando para vocês. É muito bom todos os dias. A felicidade existe naqueles que andam no caminho, na verdade e na vida. A saúde física existe para aqueles que andam na verdade e na vida. Alegria no coração, existe harmonia no lar. Prosperidade em tudo que faz existe para os que andam com Jesus, irmãos. Se não andar com Jesus, não tem como. Esse mundo só quer nos matar, nos destruir. Ainda mais que a gente diz que é crente, vai nos perseguir muito mais ainda. Um cristão que está no caminho, com um passo em Jesus, outro passo no mundo, aí o diabo faz o que quer da vida dele, e judia, porque ele não está decidido ainda a lutar. Mas quando fazemos o enfrentamento, dizemos: saiba, Satanás, que eu não te sirvo mais, eu sirvo a Jesus agora. E se você se lançar contra nós, Jesus vai agir por nós. Porque a nossa luta espiritual, o mundo espiritual é real, irmãos. Nós vamos vencer com Jesus. Jesus é tudo para nós. É o caminho, a verdade e a vida. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Fique em pé, por favor. Os músicos, o ministério pode subir. Quero lhe perguntar: qual é o seu feedback nesta noite? Você anda nesse caminho? É bom ou não é? Você não está andando verdadeiramente neste caminho? Não está muito bom, não é? Ah, não pode estar mesmo. Eu não ando nesse caminho. Está péssimo, não é verdade? É verdade, irmãos. O mundo vai a cada dia se corrompendo mais e sofrendo mais. Muito triste mesmo, os que vivem neste mundo e que optaram viver neste caminho largo. É uma escolha da gente. Pergunto para você: o que você escolhe hoje? Seguir caminho estreito, que leva para a vida eterna e que traz felicidade, prosperidade, vida eterna, felicidade? Ou o caminho largo, espaçoso, que traz a morte, a tristeza, a destruição, o sofrimento? As noites mal dormidas, as noites de insônias.
Qual a sua opção nessa noite? Medite agora, enquanto o ministério canta, e eu quero orar por você, no nome santo de Jesus. Se ainda não está no caminho, venha para o caminho esta noite. Se não está 100% neste caminho, decida viver 100% nele a partir dessa noite, no nome santo de Jesus.